Glória a Deus. Irmãos, nós temos falado esse mês de maio do propósito eterno de Deus, que nós somos chamados, todos nós, todos cristãos, para agradar a Deus, para exaltar a Deus, para glorificar a Deus, para louvar a Deus. Nós queremos continuar essa noite também nessa mesma toada, falando deste assunto que é tão amplo. Então eu creio que está despertando em nós aí na escola, nas terças-feiras, na parte da sala de oração também tem sido esse tema. E eu queria lembrar um pouquinho aqui com vocês, dia 15 dias atrás eu falei sobre isso também, iniciei com 1 Coríntios 10:35, se vocês estão lembrados, onde diz: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para glória de Deus. Então, irmãos, eu diria que o nosso estilo de vida, deve ser sempre glorificar a Deus, engrandecer a Deus, dar louvores, dar honra, dar glória para Ele. E viver para a glória de Deus é viver para manifestar a presença de Deus em toda a rotina da nossa vida. Isso é viver para a glória de Deus. É isso que essa palavra vem dizer. Em toda circunstância. Não é alguma coisa é santo, outra é profano. Não, nós somos santos porque fomos santificados. Nós somos justos porque fomos justificados por Cristo. Fomos redimidos pelo seu sangue. Então, isso ali, tudo para a glória de Deus, quer dizer, é nós viver manifestando em todas as nossas atitudes, em todos os gestos que nós fazemos, apontando para dar glória a Deus, para que o nome dele, para que ele seja exaltado, seja glorificado em cada atitude da nossa vida, em cada decisão, em cada gesto que nós fizemos. E nós fomos criados, a palavra diz, também para glorificar a Deus. Isso deve ser uma certeza que deve estar bem enraizada no nosso coração. E o Deus da obra, irmãos, o Deus da obra vem antes da obra de Deus. Consegue entender? É isso que eu tenho falado nos últimos dias, aqui no último mês. Que o estar com Deus vem antes de fazer algo com Deus e para Deus. Primeiro, nós precisamos estar com Deus. Estar aos pés de Jesus, receber de Deus, para depois nós sairmos fazer algo para Deus. E uma das coisas que eu falei também, um dos motivos que eu usei o Salmo 33, só estou lembrando um pouquinho, de tantos motivos que nós temos para dar glória a Deus, para sermos agradecidos a Deus, é que ele diz no versículo 5b, que ele diz: a terra está cheia da bondade de Deus. Isso aqui eu só estou dando um retoque aqui para nós entrar depois no tema. A terra está cheia, Irmãos, vale a pena parar pelo menos um meio-dia, te aquietar e sentar. Solito no mais, tu e Deus, para começar a meditar um pouquinho nesse tema. A terra está cheia da bondade de Deus. Porque o que muito se ouve é que está tudo perdido, está tudo ruim, está tudo... Não. Se pararmos para pensar, eu creio que vai ser uma meia hora, uma hora, vamos estar chorando e dando glória a Deus, que é onde nós podemos ver tanta bondade de Deus ao nosso redor. Em toda a criação de Deus, nós podemos ver isso. A maneira que Deus também nos criou, mas como Ele criou a natureza, como Ele é a perfeição de Deus em tudo. Tudo no seu devido tempo, tudo... Eu gosto muito de Romanos, que diz que só em olhar para aquilo que Deus criou, o homem é indesculpável e não reconhecer Deus, e não glorificar a Deus. Só em ver a criação de Deus. Então, irmão, você e eu somos chamados a glorificar a Deus. Eu lembrei também, peguei um gancho do Gui, que veio falando aí, trazendo algo que eu gosto muito, um pouco da história da igreja e na escola.
que né, da reforma, né, de 31 de outubro de 1517, uma das preposições que Lutero trouxe muito forte também, que sintetizava os pilares da reforma, era também glória somente a Deus. Uma coisa que tinha se perdido, né, que a glória já ia para homens, para o Estado, para o governo, denominação, e Deus estava completamente de lado. E ele trouxe dentro das 95 teses, estava entre as 5 primeiras, glória somente a Deus. Onde não é somente Cristo, as Escrituras, a fé, a graça, glória somente a Deus. Retomando assim, trazendo para nós, de novo, né, para a igreja, que estamos vivendo nessa reforma desde então, essa clareza da importância e olhando nas Escrituras, de glorificarmos a Deus. Bem, irmãos, eu queria, dentro disso, eu queria hoje olharmos um texto que traz um exemplo muito tremendo, eu creio, de agradar a Deus, de alguém que agradou a Deus naquilo que fez, para nós nos espelharmos também nisso. Eu queria te convidar a abrir agora em Marcos 14, 1 a 9. Evangelho de Marcos 14, 1 a 9. Você pode abrir e pode deixar a tua Bíblia aberta nesse texto aí, tá? Eu passo a ler. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Até aqui. O texto relata para nós que faltava 2 dias para a Páscoa. A Páscoa era a maior festa judaica, né? Porque era a festa que celebrava a saída do Egito, né? A saída da escravidão do Egito, daqueles 400 e poucos anos lá, que retratava aquele momento histórico onde Deus retira o seu povo da escravidão. Então a Páscoa, sem dúvida, era a alegria do povo judeu, porque realmente valia a pena celebrar, mas por outro lado era a preocupação também dos romanos, porque como vinha povo de tudo que era lugar, de tudo que era, digamos, cidade, aldeias, para Jerusalém, os romanos ficavam preocupados. Tanto é que o governo, né, romano, que era na Cesareia, ele acabava vindo para Jerusalém naquele tempo. Né, até o tetrarca lá também, ele acabava vindo da residência dele para ficar aqueles dias ali. Todo o grupo militar que eles tinham, eles traziam junto. Porque eu imagino também que vai que acontece de novo o que aconteceu lá, né? Que aconteceu no Egito lá.
que acontece alguma coisa aí que Deus vai fazer algo aí nesse povo aí, que de novo eles vão de uma maneira extraordinária, sobrenatural, né? Vão sair debaixo do domínio aí, não do Egito, mas dos romanos hoje, né? Então havia essa preocupação e a festa da Páscoa faltava 2 dias, estava ali naqueles dias, né? E diz ali a palavra, veja bem, que as autoridades, daí no caso a judaica, né, eles se preocupavam em pegar Jesus, né, prender Jesus, para que fosse morto depois da Páscoa. Não eram os romanos, eram os judeus. E é interessante a gente perceber que nesse texto não está, mas no texto de Mateus 26, o próprio Jesus diz que ele começa relatando que dali 2 dias ele ia ser preso, ele ia ser morto. Né? Qual é a conclusão? Que às vezes os homens com autoridade pensam que estão no controle, né? Pensam que estão no controle, mas na verdade muitas vezes eles estão só fazendo aquilo que já foi planejado por Deus. É só algo, eles vão só executar algo que já está pré-determinado por Deus. Então, irmãos, quem está no controle sempre é Deus. Quem governa a história sempre é Deus. Mesmo que os homens achem, às vezes, né, que o poder está na mão deles, mas não está. Sempre vai estar na mão de Deus. E aquilo que está escrito, ele vai ocorrer. Quando nós olhamos para o Apocalipse, aquilo que está escrito vai ocorrer, irmãos. Assim como Jesus tinha dito lá, no texto de Mateus 26, desse mesmo texto, que em 2 dias ele ia ser preso e ele ia ser crucificado, ia ser morto. Mas, enquanto eles planejavam isso, enquanto as autoridades planejavam um jeito de prender Jesus, em Betânia, ali uma cidade bem pertinha, né, uma aldeia, uma família preparou um banquete para Jesus, preparou uma festa para Jesus, né? Fala que é na casa de Simão, o leproso. Não se diz mais nada sobre o Simão. Talvez fosse o marido de Marta, mas não dá para querer imaginar porque não se sabe. Leproso, provavelmente 99%, 100%, ele não era mais, porque senão não poderia estar em casa, né? Não era permitido isso. Então ele já era, já foi alguém que foi curado, né? O que ficou provavelmente foi o rótulo, que o rótulo é uma coisa ruim, né? Muitas vezes, olha a pessoa lá, o cara foi bêbado, mas já faz 10 anos, ó o bêbado lá, ó o cara que é adúltero lá, ó o que era ladrão, mas já não é mais. E infelizmente às vezes fica sem necessidade, fica só o rótulo. Eu creio que nesse caso aí, com certeza ele não era mais leproso, mas ficou o rótulo de leproso também. Irmãos, esse texto ele está nos 4 evangelhos. Ele está em Mateus 26, aqui no Marcos 14, Lucas 22, João 12. E o nome de Maria, nos 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas não aparece, mas ela aparece em João. Ali só aparece uma mulher. Em João é revelado o nome de Maria, né? E irmã de Marta e de Lázaro. É interessante, irmãos, esse ponto. Essa mulher aparece 3 vezes citada na Bíblia. As 3 vezes ela está nos pés de Jesus. Os 3 textos que ela aparece na palavra, ela está sempre aos pés de Jesus. No primeiro texto é Lucas 10, quando foi citado aqui na terça, na escola, né? Quando ela está com Jesus e a irmã dela começa a arrumar casa e fazer as coisas e até questiona Jesus: Senhor, tu não vai pedir para Maria me ajudar? Diz para Marta. Daí Jesus diz: Marta, Marta, né? Tu anda ansiosa, né? E Maria escolheu a melhor parte, que não vai ser tirada.
Quer dizer, diz que Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo, né? Sendo ensinada por Jesus, aprendendo de Jesus. Uma segunda vez que ela aparece, em João 11, que ela aparece também aos pés de Jesus para chorar, para ser consolada. Por quê? Porque Lázaro tinha morrido e Jesus acaba se demorando, né? Demorando. E quando ele chega, ela sai para encontrar com ele e diz ali no texto que quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, que foi fora da aldeia ali, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés. De novo ela chega reverenciando, se colocando aos pés de Jesus, né, para chorar a morte do irmão, para pedir consolo, eu creio também, mas ela não recebeu só isso, ela recebeu o irmão de volta, ressuscitado, né? E aqui nesse texto, irmãos, eu creio que a Maria está aos pés de Jesus novamente, para agradecer, porque então seu irmão tinha ressuscitado, Lázaro estava com ela, voltou a viver. E eu não sei, teve muitos milagres de Jesus, mas provavelmente foi um dos maiores milagres públicos dele, foi Lázaro ressuscitar, porque estava 4 dias morto. Havia uma crença entre os judeus, que até olhando para o Antigo Testamento, que 3 dias, até 3 dias, alguém podia ressuscitar. 4 dias não. Só o próprio Deus poderia fazer isso, porque era impossível. E isso a gente entende, não vamos entrar muito a fundo aqui, que Jesus justamente houve essa espera para mostrar que ele era Deus, porque foi no 4º dia que ele ressuscitou Lázaro. Então foi um milagre diferenciado para eles perceberem que ele era Deus, e só Deus podia fazer o milagre daqueles ali, eles sabiam disso. Então ela vem, a Maria, nesse texto, ela está aos pés de Jesus para agradecer, e diz ali também para ungir ele para a sepultura. O texto fala que eles estão à mesa, e ela vem, provavelmente por trás de Jesus, imagina que ele está sentado, né, com um vaso de alabastro, que é uma pedra ornamental, e dentro de um vaso, um preciosíssimo perfume. Veja bem, preciosíssimo perfume, chamado nardo puro. Isso era uma essência, né, fabricada de nardo puro, quer dizer que ele era sem mistura. O Mateus cita que este vaso estava cheio. O João diz que tem neste vaso uma libra. O que é uma libra? Mais ou menos uma libra, 1 litro, né? A libra teria uns 2,2 litros. Então, vamos dizer que isso ali tinha... 1 litro seria 2,2 libras. Teria um meio litro. 350, 400 gramas, talvez aí, em torno disso, né? Que foi avaliado em mais de 300 denários. E como o denário era um dia de trabalho, então era como se tivesse trabalhado um ano consecutivo, né? De segunda a segunda. É claro que não foi assim, foi bem mais tempo para armazenar tudo isso. Isso significa que cada grama, mais ou menos, né, custava um dia de trabalho. E Jesus está à mesa, ela se achega, quebra o frasco, ela não abre, ela simplesmente quebra o frasco e derrama todo o perfume sobre a cabeça de Jesus. E este perfume então escorre da cabeça até os pés. Por isso que ali cita para preparar, como que preparando para a sepultura. E Maria solta o cabelo, né, enxuga com seus cabelos os pés de Jesus. Em João 12 diz que toda a casa se encheu de perfume. E os discípulos, revoltados, alguns deles, né, por atitude dela, diz que era um desperdício, podia dar para os pobres. Mas Jesus sai em defesa de Maria e diz: não molestar ela. Ela fez uma boa obra para comigo. Ela fez o que pôde. E daí diz: em verdade eu vos digo que onde for pregado, né, o evangelho, todo mundo será também contado o que ela fez em memória
sua. Não era pouca coisa para Jesus dizer isso. Lembra quando a gente, celebra a ceia, a gente faz em memória de Jesus. Aqui Jesus diz que esse texto seria contado e seria em memória do que essa mulher fez. Então eu queria entrar com uma primeira lição, creio que para nós assim, que diz: ela fez o que pôde. Ela procurou agradar o Senhor com o melhor que ela tinha. Irmãos, olhando em fez o que pôde, eu creio que vale um questionamento para todos nós, pelo menos veio para mim assim: o que eu estou fazendo para Jesus? Estou fazendo de coração? Estou fazendo com a motivação certa? Ou estou fazendo relaxadamente? Olhando para isso, nos questionar, ela fez o que pôde. Tem tantos exemplos, irmãos, assim como esse, mas que veio depois com a igreja primitiva, a igreja de Atos, a igreja que chegou até nós hoje. Também temos falado dos irmãos morávios, que começou lá de 23 de setembro de 1723, diz que foi às 11 horas, um movimento que durou 100 anos de oração contínua, começado pelo Ludwig van Zinzendorf. Qualquer coisa o tio Lauro me ajuda aí no sobrenome do rapaz lá, mas um homem de Deus. Um homem de Deus. Irmãos, era tão tremendo isso que nessa época não eram pessoas ricas. Cada 18 deles conseguia sustentar um missionário, um deles que era mandado para fora, para outro país. É claro que provavelmente ele vivia também uma vida bem simples, mas a cada 18 sustentava um que ia. E quando faltava dinheiro, nós sabemos, pelos escritos, que eles se vendiam como escravo, passagem só de ida, para ir naquelas terras longínquas onde não conhecia o Evangelho. Para pregar o Evangelho e nunca mais voltar. Construir, às vezes, levava o próprio caixão de mala. Isso é verdade, isso é história, isso aconteceu. E fatos semelhantes a esse provavelmente hoje acontecem no mundo, nós não sabemos. Então, por isso, eu creio que vale a pena nos perguntar, para cada um, e eu fiz para mim essa pergunta, não estou apontando o dedo para ninguém: estamos fazendo o que podemos? Ela fez o que pôde. Ela fez o seu melhor também. Porque esse perfume, como diz ali, era preciosíssimo. Não encontrava em qualquer lugar. Não tinha Israel. Não era produzido ali. Ele era feito de um arbusto seco que só se encontrava na época nas cordilheiras do Himalaia, perdão. E isso vinha provavelmente lombo de camelo para Israel. Então ele não era só um perfume caríssimo, mas era também muito raro. Ele era comprado, sabemos, gota a gota, grama a grama, e armazenado naquela pedra, colocado ali dentro. Provavelmente, irmãos, nenhum de nós aqui já comprou um perfume que trabalhou um ano para comprar, Alguém já gastou tanto no perfume? Acho que não, Porque quando se tem um perfumezinho meio bom, também é gota a gota para botar na orelha, Ninguém derrama muito. Se tem o francês lá, hoje bem comum, pode chegar perfume de qualquer parte do mundo também, Mas com certeza é bem pouquinho, usado. Mas o que ela faz? Ela não abre, ela quebra o vaso. Eu creio que no coração de Maria ela estava dizendo assim, não vai ficar nenhuma gota. Todo esse perfume é para
o meu Senhor Jesus. É para Ele. Eu quero dar o que eu posso e quero dar o meu melhor para Ele. Com certeza, irmãos, também ela fez com muito sacrifício isso ali. Porque na cultura judaica, quando a menina estava aí com seus 12 anos, 13 anos, 14 anos, ela começava a comprar esse perfume. Gota a gota, grama a grama. Para quê? Por dia do seu casamento. Ela ia guardando, ia armazenando. Então, por dias mais sonhado, provavelmente, na vida de uma menina. Mais desejado. Aquilo era algo que tinha muito valor para a vida de quem ia comprando, trabalhando tanto. Talvez 4, 5, 6, quem sabe se ela começava com 12 anos, ia lá com 18 anos que ia completar. Com muita expectativa. Sacrificialmente. Ela pega, coloca sobre Jesus, porque ela queria fazer o que ela podia. Ela queria dar o seu melhor de algo que ela fez com sacrifício. Esse texto me levou a pensar num outro texto que está relatado lá em 2 Samuel 24. Só vou narrar um pouquinho aqui, eu creio que vocês conhecem, trazer a nossa memória. Quando Davi cai na besteira de mandar contar o seu exército, os seus homens de guerra, né, que eram muitos, né, 800 mil em Israel, 500 mil em Judá, mas isso desagradou a Deus, porque Deus sempre supriu, sempre foi Deus o poder de guerra de Israel, de Davi, sempre Deus venceu as batalhas, não os homens em si. E Deus faz uma proposta para Davi depois, quando ele tinha cometido esse erro, e ele escolhe uma proposta lá na qual a peste veio sobre o povo. E já tinha morrido muita gente, mas Deus de repente, né, Davi clamando também, e ele então manda o profeta lá, o Gad, para dizer para Davi: ó Davi, você estava perto de uma eira, né, de Araúna, e ele disse: tu oferece um sacrifício ali, que vai parar essa peste. É interessante, para mim é muito particular esse gesto de Davi, que ele se achegando a esse homem, que era o dono da eira, Araúna, e o homem já disse para ele: ô rei, né, o que é que tu vem aqui? Não, eu preciso da tua eira, preciso dos bois, né, e tal. Ele disse: mas está tudo aqui, ó, pega, está aqui a eira, está aqui os bois, a aparelhagem para fazer o fogo, para fazer o local, tudo aqui, meu rei, use para que Deus seja, né, benevolente para contigo, está tudo aqui. E a resposta de Davi é que me encanta, ele diz assim: porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Ele diz: eu não vou oferecer para o Senhor algo que não me custe nada. E ele pagou o valor devido por aquilo e ofereceu e cessou, agradou a Deus. Mas o ponto é esse, algo sacrificial. Sabe, irmãos, eu não estou querendo dizer aqui que a gente tem que ficar fazendo uma coisa, tem que ser muito puxado, tem que ser um serviço pesado. Não isso, mas sabe, Deus também não é um Deus de sobras. Jesus não é sabe, Ele merece o nosso melhor. Se sobrar eu dou. Se sobrar tempo eu faço. Sabe, olhando aqui para esse texto, né, para ela, que foi para essa mulher agradar a Deus de algo, provavelmente de anos que ela guardou. Sabe, às vezes a igreja precisa, o irmão precisa, o incrédulo precisa, sabe, de nós, de uma atenção, de um favor, de um socorro. E ali, lembra quando foram lá, que Jesus chamou: eu te conheço, não te conheço? Sim. Quando atendeu aqueles lá, assim, assim. E quando não atendeu também. Então, irmãos,
eu só queria chamar essa atenção. O Davi era um homem do coração segundo o Senhor. Ele errava sim, como nós também, mas ele tinha assim, uma ligação muito especial com Deus, que ele voltava, né? Ele caía em si para reconhecer que tinha errado e para dar o seu melhor para Deus também. E eu achei legal linkar esse exemplo aqui junto com o que essa mulher fez também, ela dando algo sacrificial. E eu acho que isso também para abrir os nossos olhos, que às vezes sim, é algo, coisas simples, agradam a Deus, sem dúvida, mas às vezes é necessário também algo sacrificial. Às vezes somos chamados a sacrificialmente fazer algo para o nosso Deus, para honrar Ele, para glorificar Ele, para exaltar Ele. Amém, irmãos? Uma outra coisa interessante que ela fez também, ela foi muito criticada. Se a gente olha o texto aí, diz que eles ficaram indignados. Imagina, os discípulos ficaram indignados, porque ela pegou algo que valia 300 denários e ungiu Jesus. Agora, interessante que eles ficaram indignados com quem ela fez. Porque diz que se fosse dar para os pobres não teria problema. Entende? Para os pobres não teria problema fazer. Mas para Jesus era problema fazer. É interessante quando a gente lê o texto, a gente não se dá conta, você não, isso aqui tinha que dar para os pobres. Mas para Jesus, eles acharam que não era legal ter isso ali. Por isso, irmãos, tem que essa verdade, essa raiz bíblica vir para nós. Nós precisamos ir primeiro a Jesus. Dar o nosso tempo, nossa gratidão, o nosso louvor, primeiro a Ele. Não inverter a ordem, né? Vez correr. Irmãos, tem os pobres, tem os viciados, tem os incrédulos, tem o nosso próximo, tem os nossos irmãos necessitados. Todos são importantes, tanto para nós como para o Senhor. Mas primeiro a nossa atenção precisa estar voltada para Jesus. Não podemos esquecer disso. Primeiro para Jesus. E eles murmuravam, né? Os próprios discípulos murmurando. Provavelmente se fosse hoje eles diriam assim, tu imagina, 300 denários, quantas cestas básicas dá para comprar? Quantas luzes atrasadas, né? Às vezes as pessoas têm necessidade mesmo, daria para pagar. Mas aí, irmão, se a gente vai para o texto de João, aí tinha o dedo de quem fomentava isso. E lá está muito claro que era Judas. E até a palavra diz porque ele era ladrão. Então, ele estava ali, na verdade, ele não era tanto interesse de dar para os pobres, não. O interesse do Judas era tirar uma lasquinha daquilo ali. Porque o coração de Judas, a mente de Judas era carnal. O coração de Judas estava no dinheiro. O coração de Maria estava em Jesus. Amém? Agora, o cuidado é esse, que ele conseguiu fazer com que outros, porque ali fala de mais discípulos, já estivesse com o mesmo pensamento. Ele conseguiu colocar a ideia dele em prática ali e vendeu essa ideia para os outros também. E eles continuaram dizendo que até estavam molestando ela, quer dizer, estavam ofendendo, perturbando, magoando. E Jesus vem em defesa dela, diz, deixa ela. Ela fez boa ação para comigo. E uma coisa, irmãos, quem tem medo de crítica, ou quem não quer se sujeitar à crítica, é muito difícil servir a Deus. Eu creio que sempre que alguém fizer algo relevante para o reino de Deus, tem boa chance de ser criticado. E aí é que vai pesar se está mais interessado nos aplausos dos homens ou na aprovação de Deus. Talvez quem tem, digamos assim, medo de crítica,
está mais interessado no apoio da terra do que na aprovação do céu, vamos dizer assim. Claro que a gente não faz algo para ter o prazer de ser criticado. Ao contrário. Ninguém faz com essa intenção. Mas às vezes, quando tu honra Deus, quando tu começa a voltar para os valores cristãos, tem boa chance de ser criticado. Olha o que o Paulo diz em Gálatas 1:10, eu vou ler, tá? Ele diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Não seria servo de Cristo. Então precisamos ser resistentes às críticas. E tem gente que é muito sensível, pode ser que você conhece também. Eu trabalhava na igreja, mas também fizeram uma crítica, já larguei de mão, já não faço mais nada. Isso quando não sai da congregação, né? Irmãos, você está fazendo algo para a obra de Deus? Faça apesar das críticas. Você está fazendo para o Senhor? Faça mesmo que alguém murmure, mesmo que alguém critique. A motivação sua e minha não deve ser aplauso das pessoas, mas deve ser a glória de Deus. Amém? Deve ser a glória de Deus. Essa mulher passou por muitas críticas ali, mas ela não deixou de fazer aquilo que ela tinha para fazer. Ela fez para agradar Jesus, né? Soltando os cabelos para secar os pés de Jesus, que está também no outro texto, não é nesse que eu li. Para a nossa cultura, é provável que se hoje uma mulher soltasse os cabelos para secar os pés de alguém, seria só um ato de humildade. Não seria um problema. Agora, na cultura judaica, uma mulher soltar os cabelos, isso estava colocando em dúvida a reputação dela. Esse que era o problema. Irmãos, mas eu creio que quando a gente chega a um ponto, e tomara que chegue muitas vezes esse ponto de transbordar a graça de Deus na nossa vida, eu creio que alguns protocolos eles são quebrados. Sabe, às vezes se passa dos limites das configurações que, digamos, que as pessoas estão acostumadas a ver. Eu creio que quando vem a graça de Deus, a unção sobre nossa vida, muitas vezes a pessoa não consegue ficar engessada, ficar paradinha, quietinha no lugar que está. Maria não estava preocupada. O que vão dizer a seu respeito, ou com os homens que estavam ali em volta. Ela só queria agradar Jesus. Nosso papel também, irmãos, é agradar a Jesus. Pode causar, às vezes, algum espanto, pode até se escandalizar um pouco, mas nosso papel deve ser sempre agradar a Jesus. Coisa importante, irmãos, a Maria fez no tempo certo. 2 dias faltavam para Jesus ser crucificado, ser morto. Se nós olharmos assim, na crucificação de Jesus, as mulheres estavam lá. E elas foram olhar onde Jesus tinha sido sepultado. Por quê? Porque elas queriam fazer os preparativos, que era normal. E um deles era ungir. Só que já era sexta tarde, já passava da hora, sábado não podia, tanto é que domingo de manhã elas foram cedo. Mas era tarde demais. Por quê? Jesus tinha ressuscitado. Elas não puderam fazer. Irmãos, isso é importante também para nós, eu creio. Sabe, se você sente no coração que tem algo para fazer para alguém, faça logo. Sabe? Se tem algo para fazer para a esposa, para o marido, para os filhos, para a igreja, e a lista pode ser grande aí.
amanhã pode ser tarde. Sabe? Eu falo muitas vezes aqui, porque a gente se assusta até um pouco, o que adianta flores e elogios para morto? Não está mais ali. Essas coisas são fantásticas, são maravilhosas. Eu diria, são necessárias, mas em vida. Sabe, de falar, de fazer. E aqui eu queria entrar em algo que tem sido tocado bastante, os que vêm na escola têm percebido, eu creio. Temos falado que nos últimos dias de estar, com Deus, olhar as Escrituras para procurar discernir o tempo que nós estamos vivendo. O que devemos falar nesse tempo? O que devemos orar nesse tempo? O que devemos pregar nesse tempo? Irmãos, eu creio que essa mulher, devido à intimidade que ela tinha com Deus, com Jesus, de estar aos pés dele, foi a única, que lhe permitiu discernir e ungir Jesus para a sepultura. Aquilo que os outros não estavam enxergando, ela teve direção. Por que ela teve direção? Porque ela era íntima de Jesus. Porque ela estava conectada. Ela estava aos pés dele. Ela se antecipou àquilo que estava para ocorrer. As demais também queriam fazer. Mas foi tarde. Já tinha ressuscitado. Ela entendeu que era o tempo de fazer. E a oportunidade estava ali. E ela fez. Ainda que aos olhos da maioria. Foi desperdício. Porque não estava ligado. Ainda que ficaram indignados. Porque não estavam compreendendo o que estava ocorrendo. Irmão, o mundo está sofrendo uma grande mudança, como a gente talvez não imaginava 10 anos antes o que poderia estar ocorrendo hoje. A velocidade que as coisas estão ocorrendo. Nosso país está numa grande mudança. E eu creio que se nós quisermos discernir esse tempo, de buscar com direção de Deus o que orar, o que falar nesse tempo, o que pregarmos nesse tempo, nós temos a mesma receita dela. Nós precisamos ir para os pés de Jesus. Nós precisamos de buscar a presença de Deus. Não como a Marta, que ficou ansiosa, inquieta. Não como os discípulos que queriam vender o perfume. Eu creio que Jesus diria para nós hoje, ou diz para nós hoje: o trabalho vocês têm todos os dias. Os pobres, os incrédulos, vocês têm todos os dias. Mas eu quero a primazia. Eu quero esse tempo primeiro. Eu quero que vocês se acheguem a mim primeiro. Amém, irmãos? E por último, eu creio assim que ela fez algo justamente com reflexo para a eternidade, Quando a gente lê, eu vou ler o versículo 9 de novo. Se você está com a tua Bíblia aberta, diz ali: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Hoje está ocorrendo isso aqui. Quantas vezes, quantos lugares do mundo talvez estão pregando essa palavra, estão, buscando um discernimento do que houve. Aquilo que aconteceu numa casa, provavelmente muito simples, um gesto tremendo de amor por Cristo, de sabedoria da parte dela, de conexão com Jesus, de entrega do seu melhor no tempo certo. Ela tem influenciado, com o gesto dela, gerações, até que Jesus volte. Mas com certeza, irmãos, ficou para nós também, porque no coração de Deus, com certeza, Ele quer que cada um de nós
influencie gerações. Estava pensando também, né? Se Jesus não voltar logo, daqui 50, 80 anos, boa parte de nós aqui já tem ido para a glória, né? Amém? Mas, vamos seguir as crianças de hoje. Pensa bem. Alguém de nós vai estar 30 anos, a gente tem morrido, talvez alguém vai olhar uma foto ali e vai ter, né, quem hoje tem 3, 4 anos, aí vai estar, quem sabe lá, com seus 50 anos, 40, vai ter uma foto daqui. E talvez vai apontar e alguém vai perguntar, quem é esses ali? Quem é essa turma aí? E tomara, né, irmãos, que possam dizer, esses aí nos ajudaram. Amém. Né, alguém que possa dizer, esses aí. Foi homens e mulheres que oraram por nós. Que ensinaram, que tiveram paciência. Sabe, que vararam madrugada orando pelos filhos. Que se colocaram junto na brecha por tantos assuntos difíceis. O que dirão de nós, irmãos? Eu creio que as futuras gerações, elas precisam ser influenciadas por nossas vidas também. Para conhecerem a Deus, para amarem a Deus, para servirem a Deus. Mas para isso, eu creio que a receita é essa. Nós precisamos viver aos pés de Jesus. Com simplicidade. A primazia precisa ser dele. Primeiro irmos a Cristo. Primeiro Deus da obra, depois a obra para Ele. Com a direção certa, com a unção, com a graça. O que eu entendo nesses dias, Deus está nos chamando para perto. Creio que vai vir a hora, que a obra vai ser tremenda, através dEle, junto com Ele. Mas é um tempo que Deus está nos chamando para estarmos com Ele. Para estarmos em oração, em unidade, juntos. Para estar recebendo a direção dEle. Porque o mundo está mudando, irmãos. Muito rápido. Coisas vão acontecer muito rápido. Como nenhum de nós talvez imaginava. Mas eu e você somos chamados a influenciar as gerações. Como essa mulher influenciou. Isso está no coração de Deus. Pulsa no coração de Jesus estarmos diante dele para receber o melhor dele. Amém, queridos?